4. Terminar o capítulo 4 de Levítico, do verso 27 ao 35. Você vai ficar um bom tempo sentadinho? Vamos ficar em pé um pouquinho mais, circular o sono. Mas eu prometo deixar você 40 minutos sentados. 4, do 27 ao 35. Se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância e fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou, se não fizesse, e se tornar culpado, ou seja, o pecado em que ela caiu lhe for mortificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito pelo pecado que cometeu. E porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e emulhará o lugar do holocausto. Então o sacerdote com o dedo tomará o sangue da oferta e o porá sobre chifres do altar do holocausto. E todo o restante do sangue derramado à base do altar tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico. O sacerdote queimará sobre o altar um aroma agradável ao Senhor, e o sacerdote fará expiação pela pessoa, e lhe será perdoado. Mas, se pela sua oferta trouxer uma cordeira, uma oferta pelo pecado, fêmea, sem defeito a trará. E porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado, emolhará por oferta pelo pecado no lugar onde se imola o holocausto. Então o sacerdote com o dedo tornará o sangue da oferta pelo pecado e porá sobre os chifres do altar do holocausto, e todo o restante do sangue derramará à base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico. O sacerdote a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim o sacerdote, por essa pessoa, fará expiação pelo seu pecado que cometeu, e lhe será perdoado. Pode sentar, né? Nós vamos conversar um pouquinho sobre a conclusão do capítulo 4 e o que nós temos como objetivo nessa noite: abordar o sacrifício pelo pecado de ignorância de qualquer pessoa. É interessante como Moisés ele começa a descrever, depois do diálogo com o nosso Deus dentro daquela tenda, ele começa pelo pecado de ignorância, veja, no capítulo 4, dos sacerdotes. Depois ele passa pelo pecado de toda aquela tenda, de toda aquela congregação, fala do pecado de ignorância de um príncipe, de um líder, e ele chega de forma geral, ele parte do particular e ele então chega no geral, no genérico. Agora é qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Agora, ao analisar, irmãos, o nosso texto, o nosso contexto, nós precisamos entender que o sacrifício agora é por qualquer pessoa que compunha aquela tribo, aquele povo, o povo que estava caminhando pelo deserto, o povo que tinha saído lá do Egito, aquele povo que estava aos pés do monte, qualquer pessoa, um anônimo, um Zé Ninguém, como a música canta, alguém desconhecido. Nosso objetivo nessa noite, então, é abordar esse sacrifício. Todo pecado por ignorância que fere os mandamentos do Senhor automaticamente se torna pecado de culpa. E a nossa pergunta enfática nessa noite é: você reconhece os seus pecados de culpa? Nós reconhecemos os nossos pecados? Mais uma vez a gente vai orar ao Senhor agora, porque eu peço a você que ore por você. Não olhe para quem está ao seu lado, não. Olhe por você, Senhor. Faça eu lembrar de alguns pecados na minha vida. Pecados ocultos, pecados de culpa, pecados por ignorância, que
que me leva a ter esse sentimento de culpa. Deus, aqui está o seu texto, Pai. Abra a nossa percepção nesse momento, que possamos compreender o recado especial que o Senhor tem para todos nós. Ilumine cada servo nesse instante. Me ilumine na transmissão do teu recado. Traz aos nossos pensamentos aquilo que o autor do livro de Levítico, logo Moisés, quis transmitir no finalzinho do capítulo 4, para que venhamos aplicar em nossos corações este ensino nessa noite e modificar o nosso comportamento. Ajude-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de falar o ano e gostaria que você lembrasse onde você estava nesse período. Em 2019, onde você estava? Você sabe o que aconteceu em 2019? Na cidade de Minas Gerais, em Brumadinho, 272 mortos foram causados pela natureza, pela falha involuntária ou técnica daqueles que tinham que coordenar aquela usina, mas a usina rompeu, a famosa usina de Brumadinho, e ceifou 272 vidas. 2019. Falha técnica e omissão. Em 2015, mesmo problema em Mariana. Onde você estava em 2015? O que você fazia quando os jornais noticiaram negligência estrutural, a barragem rompe e mais 19 pessoas são ceifadas? Em 2013, o Rio Grande do Sul, uma cidade que tem um nome semelhante à nossa, Santa Maria, em Rio Grande do Sul, a famosa boate chamada Boate do Beijo, vai ceifar 242 vidas. Um acidente catalogado por imprudência, onde 242 vidas são ceifadas. Agora eu para os mais antigos aqui. 2007. O que você fazia em 2007? Aonde você estava em 2007? O acidente aéreo em 2007 da TAM em São Paulo, erro técnico involuntário, ceifará 199 vidas. 199 vidas. 2011, o ano que eu cheguei aqui para o Planalto. Enchentes do Rio de Janeiro. Eu lembro que nesse período eu estava, e era um período assim de dezembro para janeiro, eu estava na casa da minha sogra, e a imprensa do Rio de Janeiro, a televisão do Rio de Janeiro, não saía daquela região de Teresópolis, Friburgo, Petrópolis, mostrando o que fator superveniente da natureza estava provocando naquela região. Mais de 900 mortes foram ceifadas naquele período. Mas eu não quero ir tão longe. Eu quero refrescar sua memória dessa semana. Vendaval que passou. No sul de novo. Santa Catarina agora. E muitas pessoas perdem suas casas e algumas pessoas a própria vida. Natureza. Fator superveniente. Quem é que teve culpa? Tanto desses acidentes que nós estamos abordando aqui, o maior desastre involuntário em números de vítimas foi a tragédia da região serrana do Rio de Janeiro, 2011, com mais de 900 mortes. Mas também temos alguns impactos ambientais simbólicos, Brumadinho e próprio Mariana, que são considerados um dos maiores desastres industrial e humano involuntário da história brasileira recente. Você deve estar perguntando o que isso tem a ver com o nosso texto, esses acidentes.
O que tem a ver com o pecado involuntário? O pecado que se torna pecado de culpa. Você foi levado a pecar involuntariamente. O destino é o mesmo. É a morte. O salário do pecado é a morte. Quer seja ele voluntário ou involuntário, e hoje o meu objetivo é trazer à sua memória, refrescar a sua memória, a santidade de Deus, a pureza de Deus. Deus é um Deus santo. É um Deus que não espera daquelas pessoas que se aproximam dele contaminar a sua santidade. E nós acabamos de ler agora no último aspecto da confissão belga, artigo 37, que nós daremos conta de todas as nossas palavras frívolas, vazias, ações que nós pensamos que ninguém está vendo, está reservado para o juízo final, está reservado para o grande dia do Senhor. Sabe por quê? Porque isso macula a glória de Deus, a santidade de Deus. As instruções dadas nesse livro para o sacrifício nos primeiros 7 capítulos de Levítico, nós estamos indo agora para o 5º capítulo, então temos mais 2 capítulos cruentos, sangrentos. Eu acho que você já está cansado de imaginar tanto sangue. Mas eu não quero que você imagine muito sangue. Eu quero que você veja o sangue de Cristo derramado naquela cruz, unicamente, definitivamente. Porque se nós não estivéssemos debaixo da graça, do favor imerecido, da justificação de Jesus, nós estaríamos aqui agora impregnados de sangue. O sacerdote, da cabeça aos pés, vocês com sangue aspergido, o altar borrifado de sangue, era oferta sendo queimada, era fumaça saindo, era esse rito que nós estamos lendo desde o 1º capítulo e vamos ler até o 7º capítulo, para a história virar. Porque o sangue daquele que estava na cruz e não está mais foi derramado por nós. Das leis prescritivas, quando descreve a lei, deve ser precisamente obedecida. Por exemplo, Levítico 2,13 declara que toda oferta de manjares deve ser salgada, tem que ter sabor, tem que ter realmente gratidão. Oferta de manjares, oferta de gratidão, de louvor, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios para comigo. Deus tem colocado um novo cântico, uma nova esperança, uma nova alegria. Esse ano está terminando maravilhosamente bem. Para todos nós, irmãos. Para você. Que as bênçãos do Senhor são incontáveis. Tem que ter sal. Tem que ter sabor. Tem que ter gratidão. Toda oferta dos manjares seria temperada. Descritivo se refere a textos narrativos que descrevem aquilo que realmente acontece quando uma prescrição foi colocada em prática. Por exemplo, quando um sacrifício é oferecido, tem que ser literal. Literal. Como o nosso tema de hoje. Não leve esse tema para um sermão analógico. Mas, quando eu olho o verso 32, eu fico pensando, por que o texto ele vai acentuando, e chega no versículo 32, ele coloca uma adversativa, mas, porém, todavia, se pela sua oferta trouxer uma cordeira como oferta pelo pecado, e aí vem uma vírgula, e coloca assim, cordeira? Claro, cordeira, fêmea. Uma fêmea.
sem defeito a trarás. O que é uma fêmea sem defeito? Vocês fêmeas nessa noite que está aqui, o que seria uma irmã sem defeito? Obrigado, meu irmão. O que seria uma irmã sem defeito? Se fosse consultar o homem mais sábio do mundo, ele falaria que a fêmea sem defeito é aquela que não é rixosa, como uma goteira que fica caindo. Tuque, tuque, tuque. Se fosse perguntar a esse homem mais sábio, Salomão, o que é uma fêmea sem defeito, ele falaria: é aquela que edifica a sua casa, é aquela que constrói o seu lar, é aquela que auxilia, é a disjuntora. Mas esse sermão não é da lógica, tá, queridos? É fêmea animal mesmo. É uma cordeira. Uma cordeira sem defeito. Então, já aprendemos o que era um animal sem defeito. Sem mancha, sem aleijão, separada, preparado para o sacrifício do Senhor. Talvez o sonho de consumo de muitos seria ter uma fêmea sem defeito, uma esposa sem defeito, uma filha sem defeito, uma mãe sem defeito, uma avó sem defeito. E como entender essas coisas à luz de um sacrifício, de uma oferta pelos pecados? Como no holocausto você vê que é bem condicional, e agora Deus está falando naquela tenda ali com Moisés: se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância. E esse pecado por ignorância é contra as coisas que o Senhor ordenou que não se fizesse, e se tornar culpada. Então, o pecado por ignorância involuntário, no mínimo, é um pecado de culpa. Você tem culpa. Não tem como não, irmãos, lembrar a preciosidade do salmista hoje, trabalhando sobre o aspecto da culpa, da raiz de amargura, do sentimento de Aitofel. E nós saímos aqui conversando, eu conversava com o presbítero Fred, a dor desse homem que era avô, daquela que foi abusada, usada, humilhada, e que o rancor cresceu no coração daquele homem e não foi tratado. Pecado. Ele era o culpado dali, porque não soube trabalhar com tudo aquilo que estava acontecendo. Meus queridos, quando você olha que o animal tinha que ser sem defeito, seria para que ninguém pudesse, dentro do contexto de qualquer pessoa do povo, justificar não ter condições. Não ter condições. Verso 27. Se qualquer pessoa, é preciso agora ter a noção e a consciência que o pecado de culpa atinge não só a coletividade que está dentro da tenda, mas atinge quem está fora da tenda, atinge quem está no arraial, atinge quem está trabalhando no seu dia a dia, atinge quem está cultivando relações, a vida comum do povo diante de um pecado. Como o holocausto se faz sem acomodação para qualquer que não pode arcar com o custo de um cordeiro ou de uma cabra? A gente viu no holocausto. Agora, lá exigia-se 2 rolinhas, 2 pombas, a primeira para uma oferta de pecado,
A segunda para o holocausto. A oferta pelo pecado é oferecida antes do holocausto, uma prática bem presente a todos do Antigo Testamento. Para muitos pobres, um décimo de efa era da melhor forma para se também oferecer pelo pecado. Mas o que nós estamos vendo agora é que Deus institui, nesses versículos, o sacrifício. Porque isso, meus irmãos, está prefigurando o sacrifício único, o sangue único derramado por Jesus Cristo. Portanto, agora tinha que derramar sangue. Seja uma cordeira, ou seja, um cordeiro, um animal sem defeito, todo o processo haveria de se realizar. O que nos traz a memória é que esse versículo, então, traz o sacrifício pelos pecados que Deus entregou a Moisés, e aqui o foco é no pecado cometido por ignorância, ou seja, quando alguém do povo comum, não sendo sacerdote nem líder, a tragédia é plena no meio de todos. Mas hoje a gente está ministrando para um povo cristão, evangélico, que aplaude o pecado. Aplaude. Quando não participa do pecado. Quer ver um exemplo? Estamos chegando aí, a virada do ano, daqui a pouco nós teremos carnaval. Em muitas comunidades, em muitas igrejas hoje, não tem nada a ver com o carnaval. Não tem nada a ver, tem um bloco de samba, um bloco da igreja. A mocidade vai para lá com bateria, vai dançar. Tem alguma coisa aí antagônica. Como entender que isso é meramente um mecanismo de evangelismo? Se isso macula a santidade de Deus. Quando a própria festa é festa da carne, quando a própria festa exalta o pecado, como a igreja pode fazer um bloco de samba e botar o bloco na rua? E nós começamos a aplaudir esse negócio, e entra a vinheta na televisão, e se bobear, você vai ver o irmão lá, que dolelê, dançando, ou com o olho parado. Nós começamos a aplaudir isso. Nós começamos a aplaudir a desvalorização da Imago Dei, a desvalorização do ser humano, a violência, o uso, a pedofilia, o aborto. Mas eu não tenho nada a ver, aquela menina que está querendo, você tem tudo a ver. Do povo, da pátria, da nação. E Deus está vendo tudo isso. Ele manda fazer um sacrifício. Mas o povo de Deus está fechando os olhos. Está sendo coparticipativo. Igualdade perante o pecado. Mesmo sendo do povo, o indivíduo ainda era responsável diante de Deus. O versículo mostra que ninguém está isento da necessidade de expiação, independentemente de posição social. Não é um príncipe, mas é o povo. Tem que fazer. Não é um sacerdote? Tem que fazer. Todos. Todos. Igualdade. Porque afeta a santidade de Deus. Atributos de Deus. Mas também dentro desse contexto nós temos a responsabilidade pessoal. O texto ensina que mesmo que pecado não tenha sido intencional, ele gera culpa, e isso revela a seriedade do pecado aos olhos de Deus e a necessidade de arrependimento e reconciliação. O pecado voluntário ou involuntário é pecado e é um crime contra Deus. Atenta contra Deus. Daí você precisa ver o valor da expiação.
Mas adiante do capítulo, descreve que a pessoa deveria trazer uma cabra, uma ovelha sem defeito, como oferta de pecado. Esse sacrifício simboliza a purificação e perdão. Aponta profeticamente para João 1:29, sacrifício vicário de Cristo, que seria um verdadeiro Cordeiro de Deus. Eis o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Lição espiritual para hoje, meus irmãos. Esse versículo convida-nos à autoconsciência espiritual, a reconhecer que até os pecados cometidos sem intenção afetam a nossa comunhão com Deus e que precisamos constantemente da sua graça e perdão. Então eu quero que você comece a observar agora esses tipos de pecados. Aí eu lavo minhas mãos. Isso é pecado de um povo que não conhece o meu Deus. E eles darão contas diante de Deus. Da próxima vez que você vê alguma coisa que atenta à santidade de Deus, do povo, não estou falando da tenda, não estou falando do sacerdote, não estou falando dos líderes, agora eu estou falando do povo, a cultura do povo, o jeito do povo agir diante de Deus, ridicularizando Deus, menosprezando Deus, menosprezando a fé, brincando assim, eu quero ir mesmo para o inferno. Você não fecha os seus olhos para isso, não. Você dobra os seus joelhos e começa a orar por esse país, por essa pessoa, porque não sabe disso. Em segundo lugar, verso 33. Essa cordeira sem defeito, essa fêmea sem defeito, será morta à porta do tabernáculo. Por que tantos animais morreram, gente? Por que não há remissão de pecado sem morte? Nós já estamos encharcados de ver tanto sacrifício, tanto sangue, tanta coisa diante da tenda. No contexto de Levítico, o lugar do holocausto, ou porta da tenda da congregação, ou seja, a entrada do tabernáculo, era o único local autorizado para os sacrifícios. Isso nos faz lembrar que a igreja do Senhor, do Deus vivo, a noiva verdadeira, a igreja ataviada, a igreja que o Senhor levará, ela tem uma grande corresponsabilidade de ser uma agência de intercessão, de conscientização contra o pecado. É na igreja, irmãos. A porta da tenda da congregação era o único lugar. E essa era a exigência de um significado espiritual profundo, que a gente passa a observar agora. Porque ali era o lugar de encontro com Deus. A igreja é a casa do Senhor. É onde eu me encontro com o nosso Deus. Você vem aqui para encontrar com Deus. Ele está presente na sua casa. É na igreja que nós oramos, é na igreja que nós aprendemos e ouvimos os seus ensinamentos, é na casa do Senhor, é na presença do Senhor. A porta da congregação representava o ponto de encontro entre Deus e o homem. E, bom, então você entrou, você agora vai estar com Deus, você vai ouvir Deus, você vai aprender de Deus, você vai ter a sua vida trocada, você vai ter a sua vida modificada, porque você... Lembra daquele cântico? Eu marquei um encontro com Deus. Ele já está na casa dele. É a casa dele. Por isso eu tenho que tirar minhas sandálias. Por isso eu tenho que reconhecer que é um lugar santo. Por isso eu tenho que entender que eu venho oferecer a minha oferta ao Senhor. Venho, Senhor, oferecer a minha vida como oferta vivo, como sacrifício vivo, santo, agradável a Ti. Trago a minha vida. A tua vida, meu irmão, aqui nessa noite, é a maior oferta que você poderia ofertar a Deus. Tua vida. Outra coisa importante que na casa de Deus precisamos observar é a centralização do culto. Aquela ovelha seria morta à porta do tabernáculo como liturgia. O animal seria imolado em qualquer outro lugar,
considerado uma profanação se isso fosse assim feito fora da entrada da tenda. Portanto, Deus ensina o povo que o culto deve ser centralizado, ordenado e santo, não segundo a vontade humana, mas conforme as instruções divinas. E isso preserva a pureza do culto, evita que Israel seja contaminado com práticas pagãs. O que isso te lembra, irmãos? Que nós vivemos hoje tantas práticas de culto que nos assustam. É centralizado no homem. A antropologia agora substitui a cristologia. A antropologia passa a ser o centro da adoração. Decreta, ordena, tenha sua mente no evangelho da prosperidade. Ou venha adorar a Deus, porque Deus vai te curar. Se Deus quiser, Ele pode curar mesmo. Deus é poderoso. Mas fazendo o culto um chamar de cura, de manifestações estereotipadas, de recurso de efeito de manada, passe 5 minutos, começar a gritar, o outro, e daqui a pouco está todo mundo gritando sem saber o que está gritando, e achando que está adorando a Deus. Línguas, manifestações, rodopiar, gritar. O seu culto é racional. O seu culto é racional. Você sabe por que você está aqui nessa noite? Porque você veio adorar o Senhor. Você veio prestar um culto ao Senhor. Centralizado em Cristo. O reconhecimento público do pecado. Como o livro de Levítico está fora de mão. Como está fora de mão? Porque quando o pregador leva você a reconhecer seu pecado de culpa, involuntário, isso nos conecta à santidade de Deus. O ato ocorrido diante da congregação não em segredo. Isso mostrava que o pecado, mesmo sendo pessoal, afeta a comunidade. O que é o arrependimento, a restauração, são também um testemunho diante de outros. A expiação tinha uma dimensão comunitária e espiritual, não apenas individual, mas nacional. Sabe por que o Brasil sofre? A culpa são dos crentes, dos evangélicos. Sabe por quê? Porque nós somos omissos. Não pregamos, não evangelizamos, não ensinamos que qualquer aberração do povo é atentado contra Deus. Isso não é cultura. Isso tem que nos incomodar. Mas, reverendo, o que eu posso fazer? Você pode orar. Você pode falar com Deus. Deus. Neemias fez isso. Nós lemos o texto de Neemias aqui. Ele orando pelo pecado nacional. Nós podemos fazer isso, irmãos. Em último lugar, a oferta, a fêmea, sem defeito, seria queimada no altar. Verso 35. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do cordeiro, do sacrifício pacífico. O sacerdote a queimará sobre o altar em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim, o sacerdote, por essa pessoa, fará expiação dos seus pecados que cometeu e será perdoado. Não tem jeito. O macho e a fêmea seriam mortos. Ninguém que se importa. Quando a gente aprofunda exegeticamente esse contexto, verso 35, o que nós podemos sintaticamente ler e entender como ponto central do verso 35. Então o sacerdote fará expiação por toda a falta do povo.
O povo será perdoado, o que restar da oferta pelo pecado pertencerá ao sacerdote, como no dia em que a oferta foi feita. Aqui você tem algumas conclusões lógicas. Primeiro, a ação cultual. O sacerdote efetua a expiação e o perdão é declarado. Depois você tem a disposição material. O restante da oferta pertence ao sacerdote, direito e sustento dos ministrantes. Uma cláusula comparativa que liga isso ao procedimento já prescrito no dia em que foi oferecida aquela oferta. Isso fecha a unidade normativa do capítulo 4. Participação cultual é do sacerdote, disposição material, oferta é distribuída, aquilo que não era consumido era direito e sustento do ministro, e a outra parte era consumida pelo fogo. Quando eu olho para esse texto, não posso deixar de marcar algumas palavras importantes. Verso 35. O que nos traz, em primeiro lugar, é o verbo carpar, que significa a ação de fazer expiação, cobrir, propiciar. A raiz central para a expiação, etimologicamente, é cobrir. Então, quando eu ofereço, coloco as mãos sobre aquele animal na tenda, e aquele animal é abatido, estou coberto. O sangue de Jesus me cobriu de todos os pecados, do passado, do presente e do futuro. Segundo, ratã, errar, pecar, denota errar o alvo, a expressão, toda a transgressão do povo, todo o pecado do povo, todo erro do povo, veja, do povo, acentua seu caráter comunitário da ofensa e a necessidade de uma gestão cultural, comunitária da igreja. Eu quero que você abra sua mente agora e veja todo o Brasil, todo o nosso país. Agora não é só isso aqui, nossa tenda não, nossa igreja não, é todo o país. A Bíblia diz assim, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A Bíblia afirma que Ele tem prazer em sarar e curar a terra, segundo a Crônica 7,14. Então isso mostra que a igreja ela tem uma grande responsabilidade com o projeto nacional. Se nós queremos um país mais justo, se nós queremos uma terra que abençoe as outras pessoas, todos igualmente, nós precisamos fazer a nossa parte. A igreja precisa proclamar um jejum, a igreja precisa ensinar os seus membros, a igreja precisa levar você a ter uma atitude diferenciada, não polarizada, em nome de Jesus. Porque o que Deus tem é que Ele quer o poder. E agora que Ele coloca no poder, cabe a gente orar, jejuar e fazer a nossa parte. Acabou? Não, tem suas palavrinhas interessantes. Tem salar, cear, quenon. Vamos ficar aqui como um dia aqui. Quenon, a última expressão. A expressão comparativa de reverência, uma norma anterior ao procedimento, ao direito do sacerdote, quanto a oferta já foram estabelecidas como um dia em que se ofereceu, garantir coerência normativa entre as diversas modalidades de sacrifício. Você tem três coisas importantes no verso 35. Primeiro, o agente. Colhem. É o sujeito de toda ação, do rito. O sacerdote fará expiação. Isso sublinha que a função sacerdotal é mediadora. Ele não cria um perdão, mas ele executa o rito ordenado por Yahvé, que se torna o perfeito efetivo. O texto é proposicional. A ação cultural leva ao resultado divino, porque não é um sacerdote que perdoa,
mas é Deus que perdoa o povo. Mas o sacerdote tinha que cumprir a sua tarefa, a sua responsabilidade. Irmãos, os líderes, os pastores, os condutores de igreja têm uma grande responsabilidade. Deus pedirá contas da gente. Por isso a gente tem que insistir, ensinar. Ser como uma terra, como um João, que era a voz que clamava no deserto, numa sociedade que não quer ouvir mais. Em sermões como esse que não dá ibope. Aqui, uma igreja centralizada na antropologia, no ONU, falar de pecado vai dar ibope. Vai dar, né? Sucesso, entre aspas, que sucesso tem isso? A gente não está massageando o nosso ego, nós estamos incluindo como pessoas que precisamos entender o propósito de Deus. Objetivo, toda a igreja, todo o povo em sentido coletivo, importa o sacrifício que cobre os pecados inadvertidos de todo o povo, não apenas os isolados. A linguagem coletiva reforça a dimensão da corporativista, da culpa e da expiação de Israel. Isso é, traduzindo para nós, o objetivo hoje é que em Cristo nossos pecados são perdoados. Isso é uma palavra que tem que ser pregada para toda a nação. Para toda a nação. O resultado, meu amado irmão, aqui é a dimensão cultural e econômica unidas na teologia prática, teologia da mediação, sustento dos sacerdotes. A Septuaginta trabalha esse texto dizendo assim, em pontos centrais: hilasteria, ser propiciado, ser espiado, trazendo para o grego, na Septuaginta, o campo da semântica capar, raiz grega, que conecta-se às noções helênicas de propiciação no contexto judaico, mas também na ideia de restauração relacional. Deus é um Deus que quer relacionar conosco, mas Ele não suporta ou espera que venham manchar a sua santidade e a sua glória. Mas eu quero terminar a nossa reflexão do capítulo número 4, olhando para o processo da justificação, no capítulo de número 11, no inciso 4, Cristo, no cumprimento do tempo, morreu pelos pecados deles e ressuscitou para a justificação deles. Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nos justificar. E Ele está diante de Deus Pai agora, nos justificando. Gálatas 4:4, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. E 1 Timóteo 2:6, o qual assim mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempo oportuno. Em tempos oportunos nós temos que ensinar isso. Em tempos oportunos a igreja tem que pregar. Em tempos oportunos você tem que lembrar que o pecado involuntário, o pecado de culpa, atenta à santidade de Deus. Nessa noite nós vimos que todo pecado por ignorância fere o mandamento do Senhor. Se torna um pecado de culpa. Eu comecei perguntando: você reconhece os seus pecados de culpa? Você reconhece os pecados de culpa nacional? Uma fêmea sem defeito seria morta. E seria para qualquer pessoa. E seria morta à porta do tabernáculo. E seria queimada no altar. O que a igreja está fazendo hoje? O que nós estamos fazendo isso? Aplicação prática, irmãos. Em Levítico 4, 27 a 35, o que nós temos é a revelação, não apenas as revelações ou instruções rituais, mas principalmente os valores espirituais profundos. Não é só rito. Traz a oferta, põe a mão sobre a cabeça da oferta, tira as vísceras. Não é isso. Isso é liturgia, isso é prática. O que nós precisamos ver aqui agora, que vai além dos princípios rituais,
vai para os valores espirituais profundos. Valores espirituais profundos, que expressam o caráter de Deus e orientam os relacionamentos do ser humano com Deus. E quando nós falamos de relacionamentos, ser humano com Deus, em primeiro lugar, a santidade de Deus exige responsabilidade, mesmo pelos pecados involuntários. Princípio, Deus é absolutamente santo e puro, e por isso nenhum pecado, nem mesmo cometido por ignorância, é insignificante diante de Deus. Deus, tenha compaixão da minha mente, dos meus sentimentos. Deus, tenha compaixão da minha pátria, do meu país. Deus, se Deus não quisesse, você nasceria em outra nação, irmão. Você nasceu no Brasil, agora você tem que orar pelo Brasil. Você é brasileiro. Você é brasileiro. Você poderia ter uma outra cidadania, mas Deus quis que você fosse brasileiro. Brasileira. Quais são os fundamentos? Primeiro, fala sobre pecado de ignorância. O simples fato de que Deus requer uma oferta pelo pecado não intencional mostra a santidade divina e não admite manchas. Lava-me, Senhor, teu sangue. Limpa-me, Senhor. Valor espiritual ensina a responsabilidade moral e sensibilidade espiritual. O verdadeiro adorador deve buscar constante exame do seu coração. E é interessante que no Velho Testamento a gente aprendeu recentemente, não é só o coração que é visto como parte central, mas os rins. Os rins. Se os seus rins pararem, você está morto, filho. Você morre. E no Velho Testamento é os rins. Santidade não é apenas evitar pecados deliberados, mas viver constantemente em arrependimento e vigilância. Quem gosta de frases de efeito, essa é uma boa frase para você anotar. Uma boa frase. Santidade não é apenas evitar pecados deliberados, mas viver em constante arrependimento e vigilância. Eu me arrependo, Senhor, porque eu estou assim. Segundo, a expiação divina revela a graça e o amor restaurador de Deus. Deus, em sua misericórdia, providencia em meio de perdão, mesmo para quem pecar sem intenção. A justiça divina é acompanhada por graça restauradora. Fundamentos do verso 29 e 31, o ofertante impõe a mão sobre o animal, o sacerdote faz expiação capaz, e por ele será perdoado salar. A estrutura verbal dentro desse contexto é a seguinte sequência: o pecador, confesso, o sacerdote, media, e Deus concede perdão. Irmãos, que o nosso culto possa ser verdadeiramente envolvente da coparticipação, da confissão e da comunhão. Confissão e comunhão. Capítulo 4, a gente está fechando. O que você vê aqui é confissão e comunhão. Comunhão com Deus Santo e confissão com os pecados. A adoração aceitável a Deus inclui envolvimento. O ofertante participa ativamente, traz o seu animal, impõe as mãos, confessa o pecado, e o sacerdote atuava como o mediador, como diz no versículo 31, e hoje nós sabemos que o único mediador é Cristo Jesus. O único mediador é Cristo Jesus. Amados, o que nós vamos levar para essa semana? Vou dar uma ilustração para vocês. Um belo dia, aquele presbítero estava se preparando para ir para a casa do Senhor. Era um domingo de ceia. Na manhã do culto, ele veste uma camisa bem curtinha, símbolo de pureza, reverência. Como que se aproximaria de Deus? Tudo estava perfeito em harmonia, o vestimento daquele homem.
Mas sem perceber, ao tomar café, uma manchinha, uma gota de café, respinga na manga da camisa. Uma manchinha na manga da camisa. Ele não vê. E ele vai com aquela camisa manchada. Tudo branquinho com a mancha de café. Quando ele chega na igreja, sobre a luz solar, ou sobre a luz mesmo, do púlpito, aquela mancha se torna visível para todos. Todos estão vendo aquela mancha. Ele fica constrangido com aquela mancha. Poxa, se ele tivesse visto aquilo, pelo menos tentaria tirar aquela mancha, trocar a camisa. Mas tinha sido um acidente. Não foi intencional, mas a mancha estava lá. O fato de ser pequena não muda o incômodo. Assim, acontece com os pecados por ignorância. Eles permanecem lá. Você não queria. Em Levítico 4, 27 e 35, nós podemos ver e perceber que uma palavra impensada, uma atitude negligente, ou até mesmo um pensamento não compensado, macula, mancha a camisa da alma. Como você está diante de Deus. Deus, em sua santidade, não ignora nenhum pecado voluntário. Mas em sua graça, a boa notícia é que em sua graça, a boa notícia é que Cristo já nos purificou. A boa notícia é que você pode se limpar essa manchinha que está na camisa da sua alma agora. Porque Cristo restaura a vida do pecador. Seu sangue é o sabão espiritual que restaura a brancura da nossa veste. Precisamos encharcar pelo sangue de Cristo, que nos purifica de todo pecado. Por isso, amados, quando a igreja se reúne, especialmente ao redor da mesa do Senhor, é momento de examinar a si mesmo, 1 Coríntios 11, 28. De pedir ao Espírito Santo que mostre até as gotas de café da alma, pecados sutis, atitudes impensadas, são ofensas não intencionais. Qual é a nossa lógica central dessa ilustração? Primeiro, o mesmo pecado cometido sem intenção precisa ser lavado. Segundo, Cristo é o único que remove a mancha que está em nós e que nem percebemos. Terceiro, conexão com a tradição de fé reformada. A igreja de fé reformada tem uma liturgia sóbria, confessional. E se você olhar no seu boletim, você vai ver momento de confissão de pecados. Isso não está à toa, irmãos. Isso não é só para cumprir tabela, isso é para nos levar a pensar nos nossos pecados, a confessar os pecados da nossa pátria, a confessar os pecados dos nossos líderes, a confessar os pecados dos nossos pastores. Louvado seja Deus por esse momento de confissão que nós temos na nossa liturgia. O culto é um ato de arrependimento contínuo e graça restauradora. A santidade de Deus e a segurança do perdão em Cristo. O que nós podemos ver que a santidade e a segurança do perdão andam juntos. São provas de uma reverência sem culpa, alegre e sem presunção. Eu quero terminar esse culto colocando no positivo. Nossos pecados são perdoados. Nossa alegria é restaurada. Porque em Cristo Jesus temos a plena certeza do sacrifício único e definitivo.
Meus irmãos queridos, todos nós em algum momento derramamos uma gota de café sobre a nossa camisa da alma. Às vezes nem percebemos, mas o Senhor, em sua misericórdia, nos mostra que há perdão e que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Você está preparado? O próximo capítulo é voluntário. É quando eu quero pecar mesmo. Aqui era involuntário. Capítulo 5 é quando você peca consciente. Abaixe sua cabeça. Aproveite esse momento. Diz, Senhor, me dá um banho. Faça como Pedro. Agora eu quero ser lavado por inteiro. Ô, homem demagogo. Jesus queria lavar os seus pés. Ele aí, de repente, ele percebe que ele precisava de um banho. Quem sabe a gente está precisando de um pão inteiro agora nessa noite. Pecados involuntários, que são pecados de culpa e que afetam direto a santidade. Deus, tenha misericórdia da nossa pátria. Deus, tenha misericórdia do nosso povo, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Deus, esse pequeno grupo nessa noite, Senhor, reconhece que nós precisamos clamar a Ti por uma visitação, por uma transformação. Se confessarmos os nossos pecados, Deus, a igreja, ela é fraca, com uma teologia ruim, com um povo que desconhece. A nossa responsabilidade, e às vezes até nós, Deus, aplaudimos a desgraça, deboche, a falta de santidade de um povo ímpio, fadado à morte, fadado ao inferno. E nós, meu Deus, não choramos por essas vidas. Deus, crie uma sensibilidade espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor.